Abra a sua palavra, abra a Bíblia em Lucas 23, versículo 39. Diz bem assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Feche seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações, que possamos crer nessa palavra, que possamos caminhar nessa palavra, Senhor, aplicando-a constantemente às nossas vidas, que possamos meditar nessa palavra, Senhor, para a Tua glória, para estarmos alegres em Ti, por tudo que o Senhor fez, por tudo o que o Senhor fará. Que essa palavra venha para arrependimento, que ela venha para conhecimento, que ela venha para o conforto de muitos, meu Deus, de muitos. Em nome de Jesus, nos ajuda. Em nome de Cristo, nos ajuda, fala conosco. E que possamos entender, compreender a Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas vivem as suas vidas sem acreditar que Deus pode perdoá-las. Elas olham para o seu passado e não conseguem imaginar que diante de tantos males o Senhor possa perdoá-las. Diante de tantos erros, o Senhor as possa perdoar. E elas pensam: não, para mim não existe perdão, para mim não tem mais jeito. Não tem como, aquela maldade que eu fiz no passado não tem como ser perdoada. Mas eu quero dizer a você que nunca é tarde para se arrepender. Nunca. Deus pode chegar em nossas vidas até no último instante de nossas vidas. No último suspiro, o Senhor pode chegar até nós. Essa passagem é a passagem da crucificação de Cristo. Cristo que ficou entre dois ladrões, entre dois malfeitores, homens que faziam mal, que viviam a prática do mal. Esses dois homens, um deles creu em Cristo, o outro não acreditou em Jesus. Não acreditou em Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender é que essa é a história da humanidade. Alguns vão acreditar, outros não vão acreditar. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Do lado direito de Cristo haverá as ovelhas, do lado esquerdo haverá os bodes. Aqui, nessa passagem tão rápida e tão simples, existe a história da humanidade. A história de nossas vidas aqui na terra, a história de nossas vidas na eternidade ou na morte eterna. Tudo está aqui. Riley dizia que esse texto
deveria ser escrito com letras de ouro, em letras de ouro, tamanha a importância dele para a vida do homem. Essa passagem, você pode pensar que serve apenas para aqueles que estão fora da igreja, mas muitas vezes existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não são a igreja, porque não entenderam ainda, não se arrependeram ainda, vieram para Jesus por outras razões, muitas razões, mas elas não vieram por causa do Evangelho. Nesse pequeno texto está condensado todo o Evangelho, toda a história da salvação de Deus com o homem, Deus perto dos homens, Jesus perto dos homens, tão próximo de uns, mas eles não creram, não adiantou nada, eles não acreditaram, mas outros acreditaram. Mas eles acreditaram não por nenhuma razão, não porque estavam sofrendo. Se diz hoje em dia que alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, mas não é assim. Todos vêm pelo chamado de Deus, todos vêm pelo amor de Deus para contigo. Você foi até o Senhor porque o Senhor te chamou, não é porque você estava sofrendo, é porque Ele te chamou. Não é porque você simplesmente estava feliz, é porque Ele te chamou, porque aqui os dois estavam sofrendo, os dois desesperados, mas para um não teve jeito, mesmo pela dor, ele não foi. Dois malfeitores. Todos nós somos malfeitores, meus irmãos. Todos nós. No relato da história de Noé, Jesus, o Senhor olha para a terra e vê que os pensamentos do homem são continuamente maus. Maus, o tempo todo, pensamentos maus. Por isso Deus mandou o dilúvio no tempo de Noé. E ainda hoje é assim, por isso virá o juízo final, porque o homem é mau. Mas para alguns, o Senhor tem a libertação, Ele tem a salvação. Eles blasfemavam. Marcos diz que os dois zombavam de Cristo. E Lucas diz que apenas um blasfemava. O que é isso? O relato, irmãos, foi feito por cada um de maneira diferente. Lucas não estava lá na hora, ele ouviu o relato. Mas mesmo assim, os dois relatos são verdadeiros. Sabe por quê? Porque se a palavra diz isso, é porque no início da crucificação, os dois estavam contra Jesus. Mas depois, no fim, o Senhor chamou um deles. O homem é inimigo de Deus. O homem, ele é inimigo de Deus. Todos os homens. E esses dois homens eram inimigos de Jesus. E os dois zombavam de Jesus. Mas em certo momento, em certo instante, o Senhor falou com um deles. E ele caiu em si. Ele caiu em si. E ele se arrependeu. Essa história é a história do arrependimento do homem, do verdadeiro arrependimento de um homem, que era inimigo de Deus, que até blasfemava e zombava de Deus, mas agora se tornou amigo. Mas que amizade é essa? Que começo é esse? Como tudo isso acontece, meus irmãos? A blasfêmia do outro, que Lucas relata, é essa: tu não és o Cristo? Tu não és Deus? Então salva-te a ti mesmo e nos salva também. Ainda hoje, esses homens perdidos, eles falam isso. Ainda hoje eles falam: onde está o teu Cristo diante desse vírus? Onde está o teu Cristo? Você que é cristão, que está sofrendo, onde está o teu Cristo? Jesus não é Deus? Porque Ele não faz nada, porque Ele não te salva. Ainda hoje,
O homem que é inimigo de Deus, o homem que não foi tocado pelo Espírito Santo ainda hoje, ele lança essa blasfêmia contra Deus. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é desse jeito. Zombam de você, da sua fé, zombam de Deus, e se o Senhor não tocar na vida deles, eles sempre vão zombar, sempre vão blasfemar contra o Senhor. Outra coisa importante desse homem natural é que ele não está preocupado com a vida eterna, com a salvação. Ele pede que Cristo o salve daquele sofrimento, daquela cruz, daquele juízo ali. Nos tira daqui, nos tira daqui. É isso que muitos querem com Jesus. E aí você começa a entender o verdadeiro evangelho, quem realmente é cristão. Quem realmente é cristão não está preocupado somente que Jesus te abençoe nessa vida, Jesus te livre dos males dessa vida. Não está preocupado com isso, está preocupado principalmente com o mal eterno, está preocupado em ir para o Senhor. Está preocupado com isso, está preocupado com a morte eterna, com o inferno, está preocupado em estar com o Senhor e não simplesmente ser liberto daquele sofrimento. Aquele homem, inimigo de Deus, diz: nos tira daqui, nos salva. A sua única preocupação desse homem é ter salvação aqui nessa terra, é ser protegido dos sofrimentos dessa terra, é receber as bênçãos dessa terra. Ele não pensa na bênção eterna, ele não pensa nessa bênção. Mas o outro homem, a quem Deus tinha tocado, que começa a demonstrar o seu arrependimento, ele repreende aquele blasfemo. Veja, ele também fazia aquilo, ele deixa de fazer, e ele se opõe àquele homem. Todos nós, irmãos, um dia fomos assim. Algumas pessoas pensam que os evangélicos, os cristãos, se sentem melhores do que os outros. Não é isso. Nós não somos melhores do que vocês. Nós também fomos inimigos de Deus um dia. Também fomos. Todos os homens foram e são. Paulo fala isso. Antes de conhecer a Cristo, nós andávamos segundo esse mundo, segundo Satanás. Éramos inimigos de Deus. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos traz para si. Ele nos traz para Cristo. Nos liberta do império das trevas, onde nós também estávamos blasfemando contra Deus, e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Todos éramos assim. Você também é assim, se não estiver em Cristo, mas você pode se tornar um amigo de Deus, se Deus tiver misericórdia de você. Se Ele tiver misericórdia de você e colocar em você a fé. Aquele homem que era inimigo de Deus agora não é mais. Ele não aceita as blasfêmias e ele repreende aquele outro, dizendo bem assim: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Foi o que eu falei no começo. Você mesmo sofrendo, mesmo diante da morte, mesmo assim, você não teme a Deus? Mesmo assim? Não, meu irmão e minha irmã, mesmo assim, mesmo vivendo neste caos que esse vírus, o Covid-19 trouxe, muitos continuam sem temer a Deus. Muitos continuam nos bailes funk, muitos continuam se orgulhando na sua inteligência,
na ciência e na sua razão, na razão humana. Muitos continuam céticos, muitos continuam apaixonados pelo dinheiro. E eles podem ir para o leito com o vírus e sofrer naquele leito. E se depender deles, ainda lá, naquele sofrimento, eles vão continuar sendo inimigos de Deus. Inimigos de Deus, do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo modo. Se Deus não chegar na sua vida, você está perdido. Está perdido. Não existe sofrimento nenhum que converta o teu coração a Deus. Sofrimento nenhum, meus irmãos, nenhum. Jeremias 5, 3, 16 fala bem assim, veja que palavra. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? O Senhor não quer e não está preocupado com a nossa fidelidade? Tu os feriste e não lhes doeu. Não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Não quiseram voltar. Jeremias foi um dos profetas que menos viu conversões. Ele não viu praticamente conversões. Assim como Noé, pouquíssimos se converteram. E naquele tempo o povo sofreu muito, irmãos. O povo de Israel sofreu muito. Ele fala que Deus os feriu, mas não adiantou nada. O rosto deles continuou endurecido. Se Deus não chegar na tua vida, se Ele não tivesse chegado na minha vida, na vida de cada um da igreja, nós, a igreja, ainda hoje estaríamos endurecidos em nossos pecados. Você compreende? Então, é tudo dele, vem tudo dele, a salvação pertence ao Senhor, vem dele, não vem de você. Eu conheci um homem certa vez, ele era um motorista, estávamos andando juntos, e ele perguntou assim, você é crente? Aí eu disse, eu sou cristão. Aí ele disse bem assim, eu já fui crente, eu já segui a lei dos crentes, mas eu não consegui me manter na lei dos crentes. Ele falou assim, não consegui. Aí eu expliquei para ele que a grande questão, que o Evangelho não é a lei dos crentes, o Evangelho não começa com a lei de Deus, o Evangelho é Jesus, morto naquela cruz, por amor dele, por amor de mim, para me libertar do pecado e para me chamar para viver a lei de Deus. Mas o começo do Evangelho não é a lei de Moisés, não começa com a lei de Moisés, não começa com a lei de Deus, começa com Jesus, e Jesus crucificado, começa com Ele. O Evangelho não começa com obediência, olha, obedeça a lei de Deus, viu? Não, o Evangelho começa, olha, Jesus morreu por você, porque Deus te ama, para te libertar do pecado, e para te preparar, te capacitar, para te dar o Espírito Santo, e assim, para que assim você possa realmente andar na lei do Senhor. Aí sim, você vai andar na lei do Senhor, vai tentar viver a justiça de Deus, vai se entristecer com o pecado. Meus irmãos, não é pelo sofrimento, é pelo Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado e do juízo. É Deus quem te convence e te traz, te transforma
em igreja, em povo de Deus. É Ele que faz isso, não é você, não será esse vírus, é o Senhor. Agora aquele homem temia a Deus. Aquele homem agora temia a Deus e rejeitava as blasfêmias contra Deus. O mundo é blasfemo, irmãos. O mundo é blasfemo. Tivemos recentemente uma parada, uma marcha para Satanás. Aqui no Brasil, existiu a marcha para Satanás. Aqui no Brasil, logo antes desse vírus. E os cartazes, as faixas, diziam coisas terríveis com o nome do Senhor. Terríveis, ofensas, blasfêmias terríveis com o nome do Senhor. E quando Deus fala conosco, nós não aceitamos aquilo. Nós não aceitamos. Nós entendemos que o nosso Deus tem que ser respeitado, exaltado, acima de tudo, tem que ser amado. Mas o homem natural não entende isso. Ele diz bem assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Sabe, irmãos, em nossa vida sem Jesus, e até alguns que estão em Jesus, mas estão cegos com o seu orgulho, em nossa vida, sempre que nós somos castigados, sempre que nós sofremos um castigo, nós sempre pensamos ou pensávamos: que Deus é esse que faz isso comigo? Eu, uma pessoa tão boa, por que eu estou sofrendo? Por que os bons sofrem? Por quê? Uma pessoa que pensa assim, ela não se arrependeu ainda. Não se arrependeu ainda. Essa mensagem fala do caminho do arrependimento. E o caminho é esse: olhe, nós merecemos. Nós estamos sofrendo, estamos sendo castigados, mas nós merecemos. Tudo de ruim que aconteceu em minha vida, eu mereço. Foram os meus atos. Está aqui escrito o castigo que os nossos atos merecem. O homem, quando é tocado por Deus, ele entende que ele erra, que ele errou, que ele não está ali como uma vítima, ele está ali porque ele é pecador, porque os seus atos, as suas maldades, os levaram até ali, até aquele castigo, até aquele sofrimento. O homem, quando é tocado por Deus, ele diz: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Se eu estou sofrendo, a culpa é minha, a culpa não é do Senhor. Eu mereço. Esse é o homem arrependido. Esse é o homem que foi convencido pelo Espírito Santo. Estamos sendo castigados com justiça. É um homem que começa a amar a justiça. Todo cristão deve amar a justiça. Tem sede de justiça. Tem sede de justiça. Eu mereço estar aqui. Eu fiz por onde merecer. O arrependimento é isso. Ele fala e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É isso que acontece quando alguém se arrepende. Ela olha para Jesus e vê que ele não fez mal nenhum. Ele tinha dito: esse homem nenhum mal fez. Ele entende que Jesus nunca pecou. Ele crê que Jesus era Deus, que Jesus nunca pecou, que Ele é justo. O homem que se arrepende entende isso. Deus é justo. Jesus Cristo é Deus e Ele é justo. Nenhum pecado foi encontrado em sua boca, nenhum.
Nenhum. Ele diz: Senhor, se lembre de mim, lembra-te de mim. O homem, quando se arrepende, quando crê no Evangelho, quando é chamado por Deus, esse homem, ele entende que a salvação é para ele. É para ele. A salvação não é só para os outros. Ele entende que Deus pode e vai se lembrar dele. Ele ora. Isso aqui é uma oração. Você pode fazer essa oração agora, hoje na sua casa. Porque agora você está ouvindo o Evangelho. Faça a oração. Jesus, se lembra de mim, Jesus. Se lembra de mim. Se você fizer essa oração, é porque Deus já falou com você. Deus já falou com você. Senhor, lembra-te de mim. Ele ora e ele acredita em Jesus, que Jesus vai lembrar dele, que Jesus vai amá-lo, que Jesus o ama. Ele crê nisso. Esse é o homem que conheceu o Evangelho. Esse é o homem que conheceu Jesus Cristo. É esse homem. Essa é a ação do Espírito Santo sobre nós. E ele fala, veja como é diferente do outro, veja como ele não está preocupado em descer da cruz, veja como ele não está interessado nas coisas desse mundo. Senhor, tem misericórdia de mim, me salva aqui, que eu quero voltar para viver essa vida, eu quero voltar para as festas, eu quero voltar para essa vida. Não, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Todo cristão precisa crer, irmãos, crer que um dia Jesus vai voltar, porque ele vai, Jesus voltará. Esse homem agora era um cristão, um verdadeiro cristão, e ele acreditou que Jesus iria voltar. Eu e você temos que acreditar que Jesus vai voltar. Você não pode simplesmente estar na igreja, você tem que ser a igreja, e a igreja é isso, ela espera, ela acredita, ela confia na palavra do Senhor. A confiança dela não está apenas nas coisas desse mundo, que Deus vai me livrar dos males desse mundo, não, está na volta de Jesus. É interessante frisar que desde o começo, tudo tem a ver, a fé sempre tem a ver com a confiança na palavra, na promessa de Deus. Por isso que Paulo fala, olhe, não é pela sua obediência, não é pelo que você pode fazer, pelas suas obras, mas é por acreditar na promessa. Porque se fosse pelas suas obras, pela sua obediência, pelo seu trabalho, a sua salvação seria comprada, porque aquele que trabalha merece o seu salário. Mas como é pela confiança na promessa de Deus, aí sim, aí não vem de você, vem do Senhor, e é pela fé somente, somente pela fé. Isso é o Evangelho. Esse homem, ele não praticou obra nenhuma, meus queridos. Ele não realizou nenhuma ação. Ele não foi batizado, ele não tomou a Santa Ceia, nunca tomou a Santa Ceia. Ele não fez nada disso. Ele sequer ajudou aqueles que são pobres, porque muitos creem que a salvação está em você ajudar aqueles que são pobres. Não, ele não fez nada disso. Ele não era da igreja presbiteriana, ele não era da Assembleia de Deus, da igreja batista, da igreja católica.
Ele não era filho de crente. Ele não era nada. Ele apenas confiou em Jesus. Ele orou a Jesus. Ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ele reconheceu que ele era mau, que ele merecia tudo o que ele passou na sua vida de ruim. Ele merecia. Ele só fez isso, por isso que está escrito apenas isso: arrependa-se e creia no Evangelho. Apenas isso. Arrependa-se e creia no Evangelho. É só isso o que o homem tem que fazer para encontrar a salvação. A obediência é uma consequência dessa salvação. Ele queria o reino, ele queria estar com Jesus no reino quando Jesus voltasse. Ele não queria mais, irmãos, essa terra. Ele não queria mais. Ele não queria descer daquela cruz como aquele outro. Ele queria estar com Jesus. E é isso que o Senhor dá para ele. Diz bem assim Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja que interessante. Ele pediu para que o Senhor lembrasse dele, quando ele viesse com o seu reino. Mas o Senhor lembrou-se dele hoje, aqui e agora. O Senhor se lembra de você, chega até você hoje. Hoje. Isso é muito importante, irmãos, porque nós choramos tanto, às vezes, quando um parente que estava em Cristo parte. Meus irmãos, eu sempre digo, nós choramos por ele, deveríamos chorar por nós, porque ainda estamos aqui. Porque ele, aquele seu parente, que estava em Jesus, que acreditava, confiava em Jesus, ele agora está com Jesus. Diz Jesus: estará comigo hoje. Ele não foi dormir o sono da morte, esperando que um dia, quando Cristo viesse no seu reino, ele pudesse acordar. Não, ele estaria com Jesus naquele mesmo dia. Ele não tinha que esperar nada, meus irmãos. Ele não tinha que ir a um purgatório, uma antessala, Não. Ele não tinha que ir para um purgatório, porque não existe purgatório. Só existe o céu, o paraíso e o inferno. Somente isso existe. Por isso que Cristo diz: você estará comigo hoje no paraíso. Meus irmãos, paraíso aqui, essa palavra que ele usa, também significa, sabe o quê? Jardim. Jardim. Você lembra do Éden? O jardim das delícias. Não é o Éden, mas é um lugar onde Deus vai estar conosco, do jeito que ele estava com Adão e com Eva. Deus vai estar conosco na virada da tarde. Você entende? É para esse lugar que esse homem foi. Ele agora passaria a eternidade com Jesus. Você vai estar comigo, meu filho, em um jardim. Você vai estar comigo em um jardim. E assim termina a história da humanidade. Uns foram para o inferno, outros vão para o jardim estar com Jesus. Uns, não importa o que aconteça, nunca se arrependerão, nunca. Sempre serão inimigos de Deus, sempre olharão para Deus com maus olhos, com suspeita, com dúvida, com sarcasmo,
com ironia, com desprezo, com zombaria. Outros vão olhar com esperança, com fé e com amor. Essa é a história da humanidade. Eu quero deixar mais uma palavra para você. Você que se angustia porque o seu filho não está em Cristo, porque o seu esposo não está em Cristo, porque o seu pai, sua mãe não estão em Cristo. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: você nunca pôde convencê-los de nada. Nunca, de fato, dependeu de você. Você falou de Jesus para eles, orou por eles, mas nunca dependeu de você. Depende do Senhor. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então o que faremos, Henrique? Nós vamos crer, meus irmãos. Você vai crer. O que você pode fazer é crer. Se o seu parente ainda está vivo, leve Cristo para ele, crendo que se ele não se converteu hoje, ele pode se converter até mesmo no último suspiro, no leito de morte, ele pode se converter. Ainda há tempo para Deus chegar nesse seu parente, nesse seu amado. Ainda há tempo. Continue orando, continue pregando. E quanto a você, que já perdeu o seu parente, e que muitas vezes reflete: meu Deus, será que ele foi para o inferno? Eu não sei, eu não conheço esse teu parente, não conhecia. Mas saiba de uma coisa: se Deus quisesse, no último suspiro, um pouco antes da morte, aquele teu parente poderia crer em Jesus. Se algum dia ele ouviu o Evangelho, ouviu falar de Jesus, ele poderia. Deus pode chegar, poderia ter chegado no último momento de vida daquele teu pai, daquela tua mãe, e ter falado com eles. Poderia sim. O que fazer, meus irmãos? Tenha fé. Viva por fé. Viva por fé. Vamos orar. E logo após nós vamos cantar de alegria, porque o Senhor é bom, porque tudo vem dEle, a nossa salvação vem dEle, tudo vem do Senhor. E vamos cantar cheios de júbilo, do mesmo jeito que aquelas pessoas foram, depois que Cristo subiu aos céus, eles foram embora, cheios de alegria, cheios de júbilo, e estavam sempre adorando a Deus. Vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor.